Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, isso vai depender na hora que você vai estar ouvindo o nosso sexto episódio do Café com Produção. Esse é um podcast que foi inicialmente pensado pelos alunos da produção cultural do IFRJ Nilópolis e hoje se expandiu, estamos numa parceria muito profícua com os alunos de produção cultural da Universidade Federal Fluminense. No episódio de hoje, nós temos como tema principal o projeto de lei complementar Paulo Gustavo, que está tramitando no Senado e esperamos que o Congresso Nacional o aprecie. Falar do projeto de lei Paulo Gustavo significa falar sobre políticas culturais que possam ser mais perenes para o nosso país. Eu queria me apresentar, antes da gente entrar no tema. Meu nome é João Guerreiro, eu sou professor do curso de Produção Cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, conhecido carinhosamente como IFRJ, e o nosso campus é o campus Nilópolis, na Baixada Fluminense. Eu também estou nesse momento como conselheiro estadual de políticas culturais, representando as instituições de ensino superior, e, no caso, o IFRJ. Eu desenvolvo pesquisa na área de cultura, políticas culturais, periferias e juventude. Então, queria começar aqui convidando todos vocês para seguir a gente nesse episódio extra, e que eu espero que seja mais um inicial da nossa parceria com a UF, nosso Café com Produção. Então, hoje, essa parceria ela vai estar falando sobre uma expectativa que nós temos, né? Expectativa que um projeto de lei que seja direcionado para uma política perene nacional de cultura, né? Nós teremos aqui com a gente também, eu queria já logo chamar o aluno do curso de Produção Cultural da UF, o Marcos Edilson, que vai ser o nosso co-host, que é um nome super bonito que a gente tem para isso nos podcasts. Exatamente. Obrigado, João. Satisfação total. Obrigado, Léo, por essa colaboração entre essas duas instituições e a Prefeitura de Niterói também. Como o João já disse, meu nome é Marcos. Sou estudante de produção cultural da UF, morador da Baixada Fluminense, inclusive ex-aluno do IFRJ de Nilópolis, onde eu me formei pelo técnico de controle ambiental. Tá? Atualmente eu sou empresário e produtor artístico, tá? Dos membros do grupo Faixa de Gaza, do HC Vitinho, e dono de um programa chamado The Track Session, que é um programa musical. Além disso, sou membro do Manguinhos Cria, que é um coletivo de manguinhos, que a gente tenta levar diversas atividades culturais para a favela, tanto do Manguinhos quanto do Jacaré, todos aqueles arredores ali da Zona Norte, e dono do evento Revoada de Manguinhos, tá? Estudante de produção cultural na Universidade Federal Fluminense. Não vou me prolongar, tá bom? Vamos bater esse papo hoje sobre o projeto de lei Paulo Gustavo, e passo a palavra para o nosso convidado, Leonardo Giordano. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer e muito legal receber esse convite. Queria cumprimentar o João, cumprimentar o Marcos, todo mundo que está trabalhando aqui para garantir e produzir esse podcast. Cumprimentar a galera que está escutando, né? Seja lá onde estiver, e me apresentar rapidamente. Meu nome é Leonardo Giordano, eu sou secretário das Culturas daqui de Niterói. Aqui em Niterói, o nome é um pouco diferente, é das Culturas, a secretaria, né? E eu tenho um prazer assim de estar à frente das políticas públicas municipais nessa área do nosso município. Eu, antes de ter sido secretário das Culturas, eu já fui conselheiro do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui na cidade, algumas gestões. Eu fui eleito vereador aqui em Niterói, alguns mandatos, né? No último mandato, em 2020, eu sou do PCdoB e sempre tive uma vinculação muito grande com o tema da cultura. Eu tenho 64 leis que estão vigindo aqui na cidade e umas 20 delas, vou arredondar, são leis voltadas para a área da cultura. Então, eu destacaria a lei do artista de rua do município, uma lei super interessante que a gente tem aqui em Niterói,
que garante a livre grafitagem sem curadoria ou autorização prévia de amplos espaços da cidade, completamente livre, né, liberando para a arte pública todas as pontes, pilares de viadutos, passarelas, tapumes de obras públicas, e tem uma lista longa lá de lugares que são liberados ao grafite, né, a Lei do Grafite de Niterói, a Lei do Cultura Viva, que aqui na cidade a gente conseguiu conquistar, mesmo com o fim do programa Cultura Viva em nível federal, a gente em Niterói ainda tem os pontões e pontos de cultura funcionando, e essa é uma lei que vige aqui, eu tenho o prazer de ter sido autor dela também, e outras leis na área da cultura aqui no município, que a gente fez junto com a sociedade civil na Câmara. E desde o início desse ano eu assumi a Secretaria Municipal, nesse contexto difícil da pandemia, né, e a gente vem realizando políticas públicas aqui na cidade nesse tema. Então é um pouquinho da minha apresentação e mais uma vez agradeço pelo trabalho de vocês e pela oportunidade de estar aqui, pelo convite gentil que vocês fizeram. Maravilha, Jordano, um prazer imenso estar com você aqui. Ano passado, nós fizemos um encontro também virtual com o Vitor De Wolf, na época secretário municipal das Culturas de Niterói, para mostrar como essa prática de vocês, né, como a experiência de Niterói hoje está sendo uma vanguarda no país, né? E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o projeto de lei Paulo Gustavo, né? Falar mais ou menos o que significa, né? O que ele está propondo? Ele propõe, na verdade, destravar parte dos recursos do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual que ficaram bloqueados, né, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de lei complementar, que é uma lei complementar que vem do Senado, né, ele segue os moldes da Lei Aldir Blanc, que é a lei do ano passado, que utilizou o nome também em homenagem ao nosso compositor, né, que faleceu em maio do ano passado, e se aprovado, a expectativa, né, dos setores que estão lutando pela implementação da lei é que 4,3 bilhões de reais sejam aplicados no setor cultural até o final do ano que vem. É um respiro, né, nesse momento de pandemia, né, que a gente está falando de sobrevivência, a gente não está falando simplesmente de uma política cultural, mas a gente está falando da sobrevivência dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura, e é um dos setores que mais sofreu e vem sofrendo com a pandemia, né? Então, eu queria começar agora esse bloco falando um pouquinho, um passo atrás, que é sobre a Lei Aldir Blanc, né? E aí eu queria ver com você, Jordano, a lei ela começa na prática a ter os editais, devido à morosidade do governo federal em assinar, né, em homologar o que foi feito pelo Congresso, no segundo semestre de 2020, mas já teve alguns estudos com ampla avaliação, né? No início de março a junho de 2020, nós temos a estimativa de uma perda de 800 milhões de postos de trabalho só na área cultural no país. E a primeira avaliação da Lei Aldir Blanc é que 400 mil novos postos de trabalho foram recuperados por conta do impacto da Lei Aldir Blanc no setor cultural. E aí eu queria saber de você como é que foi a experiência, como é que tem sido a experiência da Lei Aldir Blanc em Niterói e como ela vai poder ajudar o município a construir a Lei Paulo Gustavo no município de Niterói. E no que você vê de diferença entre uma e outra, né? O momento também é diferente, estamos em 2021, a gente esperava 3 meses de pandemia, nós estamos já com 1 ano e quase 6 meses, então eu queria que você falasse um pouco da experiência da Aldir Blanc aí com você de Niterói. A Lei Aldir Blanc, né, que a gente chama carinhosamente de LAB, né, ela é um marco e mesmo que tenha sido uma ação emergencial, eu acho que ela teve um papel muito estruturante e muito importante para a cultura, que eu acho que inclusive marca um antes e depois. Acho que essa é a primeira questão que a gente deveria falar quando a gente discute a LAB, porque muitos municípios que jamais tiveram repasses vinculados à cultura, finalmente tiveram. A quantidade de cidades brasileiras que finalmente pôde acessar recursos e disponibilizar
foi imensa, a capilaridade da Lei Aldir Blanc foi muito grande, e eu acho que a Lei Paulo Gustavo, ela reafirma uma experiência de muitas maneiras, com as suas diferenças específicas, a gente vai falar delas também, mas ela reafirma um movimento estruturante, que eu penso que também está expresso em outro projeto de lei importante da gente ter atenção, que é a LAB 2, que é, na verdade, tornar todo esse processo perene, né? Então, a gente tem a Lei Aldir Blanc, do ano passado, a gente tem a Paulo Gustavo, que é o centro da nossa conversa aqui, super importante também, e a Lei Aldir Blanc 2, que seria a ideia de manter esse processo perene e comum aos repasses de todos os anos orçamentários dali para frente. Esse debate é fundamental, porque a gente teve um socorro decisivo. O João falou para a gente um pouco de recuperação de empregos, da importância econômica disso, né? A cadeia produtiva da cultura foi extremamente prejudicada pela pandemia, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma potencialidade muito grande, não só na linha do socorro, mas também no sentido da gente ter uma capilaridade dos investimentos em políticas culturais que permeiem todo o Brasil. Eu acho que essa experiência ela é marcante e ela é histórica, no caso brasileiro. Mesmo que a razão tenha sido a pandemia, a gente está vivendo um momento muito rico de uma experiência que eu acho que vai deixar legado, e já está deixando. Sobre a LAB aqui em Niterói, a gente recebeu, a nossa cidade recebeu 3.140.000, arredondando aí 3.150.000 reais. E aí eu poderia falar algumas coisas que foram legais aqui da nossa experiência municipal. Uma delas é, Niterói, quando recebe os recursos da Lei Aldir Blanc, ela complementa, ela faz um investimento municipal complementar. Então, dos 3.200.000 aí, ela coloca R$1 milhão a mais da cidade, e ela torna a LAB ainda mais potente. É uma questão bem objetiva e importante aqui da cidade. Do ponto de vista da modelagem, os recursos atingem muitas pessoas. Então, esse dinheiro chega em forma de fomento e socorro a 704 selecionados em editais. Então, a capilaridade dentro do município, ela também é um elemento muito importante. Às vezes você tem um grande investimento, mas muito concentrado, sem capacidade de atingir as comunidades periféricas, os coletivos culturais que geralmente não estão na disputa dos editais. E para o tamanho da cidade de Niterói é bastante expressivo você ter 704 contempladas e contemplados na LAB. A gente também faz uma linha dentro da LAB que é muito importante e inovadora, que é fazer um prêmio de criatividades. Na produção cultural, no trabalho cultural como um todo, né? Geralmente o trabalho criativo não é remunerado. Geralmente a gente paga o produto cultural, o ativo cultural final. Ou seja, o artista recebe quando abre a cortina e tem a peça. O sujeito recebe no dia que imprime o CD e comercializa. As pessoas recebem pelo trabalho numa relação com o produto cultural, digamos assim. E a gente trabalhou aqui um edital de criatividades, remunerando o trabalho criativo. Ou seja, no final do edital, a gente não pedia que a pessoa tivesse o produto pronto, a gente pedia que ela tivesse desenvolvido a ideia, a gente pedia que ela tivesse gasto tempo, energia, esforço, empreendido na direção da criatividade. E a gente remunerava nesse edital específico o desenvolvimento criativo das ideias que estavam contempladas ali, sem obrigatoriamente a pessoa apresentar o produto final. Não precisava ter a peça, não precisava ter o CD, não precisava ter qualquer que fosse o tema. Aquilo que o edital não estava vinculado a um produto final, estava vinculado à ideia de um desenvolvimento qualitativo da ideia criativa que estava proposta. Então, nesse sentido, foi também uma experiência muito interessante, porque a gente conseguiu uma grande evolução da formulação das expressões culturais. A gente centrou fogo nisso, a gente remunerou o trabalho criativo das pessoas. Então, esse foi o prêmio Érica Ferreira, aqui em Niterói, feito com recursos da LAB. A Érica Ferreira é uma dramaturga, uma atriz, uma pessoa assim,
fundamental da cultura do eixo de Niterói e São Gonçalo. E ela é uma mulher negra, com uma história belíssima. E aí foi dado o nome do prêmio a Érica Ferreira, que até a gente homenageou recentemente no Teatro Popular de Niterói. A gente praticou também linhas de auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, Niterói fez políticas públicas que não estavam vinculadas à LAB, mas que estavam ali em paralelo. Então, por exemplo, todas as artesãs e artesãos de Niterói receberam durante todo o tempo da pandemia e ainda recebem um auxílio municipal de R$ 500 por mês, que não concorria com o auxílio federal. Então, você tinha o fechamento das feiras de artesanato e um socorro municipal aos artesãos e artesãs licenciados do município com recursos próprios, que não são esse outro 1 milhão que a cidade colocou na LAB em si, nos seus editais, né? Do ponto de vista da velocidade da execução, eu acho que também foi importante. A gente foi uma das primeiras cidades do Brasil a executar ela, e estava tudo pago em novembro de 2020. A gente executou os recursos, sobrou, sei lá, R$ 2.000 na conta, e estava todo mundo pago já em novembro, né? E um pouquinho dessa experiência, dá para falar mais questões, mas eu concluiria dizendo que também foi muito importante que a gente estabeleceu cotas territoriais para negras e negros, para pessoas trans, mulheres, etc. Eu acho que essa questão da equidade também é um tema importante, e é mais ou menos um pouquinho da experiência que a gente teve aqui. Essa distribuição realmente é fundamental dentro da cidade, né? Eu morei no município de Niterói e houveram alguns projetos, inclusive, que eu participei. Infelizmente, um foi interrompido pela pandemia, né? Que seria na igreja de São Lourenço dos Índios, inclusive com o professor Wallace de Deus, aqui da Universidade Federal Fluminense, né? E realmente esse investimento do governo federal faz com que esse contingenciamento do Fundo Nacional de Cultura ou do Fundo Setorial do Audiovisual não aconteça mesmo, né? E complementando, né, eu gostaria de fazer uma pergunta para você também, Léo. Qual o impacto, né? Você falou exatamente sobre isso, do impacto que essa lei, né, desses recursos numa secretaria municipal. Eu queria que você reforçasse essa fala, né? Porque nós estamos pensando em Niterói, que é uma cidade que já tem uma estrutura cultural, né? Um desenvolvimento das culturas, né? Até como é agora chamada essa Secretaria das Culturas, já é grande. Mas me fala mais sobre uma cidade que não tem necessariamente recursos voltados para isso, qual que é a importância de uma lei desse porte, e eu queria saber qual que é o preparo da Secretaria das Culturas de Niterói para receber esse possível montante. Tá? Vocês ainda estão com algum fundo da própria secretaria, da mesma forma que a Aldir Blanc, vocês tiveram um investimento a mais de alguns milhões? Gostaria de saber como que vocês estão se movimentando para aprovação dessa lei. Paulo Gustavo. Marcos, eu acho que a gente tem um momento assim muito especial e que uma questão muito decisiva está sendo jogada agora em cada cidade do Brasil, que é a desarticulação ou não dos coletivos culturais e da cadeia produtiva da cultura. Eu acho que esse tema é decisivo, porque depois que um coletivo cultural se desarticula, pode levar anos para você ter uma recuperação desse tecido crítico da sociedade, né? Então, essas iniciativas, e reforço aqui mais uma vez a necessidade da aprovação da Paulo Gustavo, né, da Lab 2 e outras iniciativas, elas defendem o setor cultural desse perigo enorme de uma desarticulação profunda. E, ao mesmo tempo, você falou de cidades que não tenham a mesma arquitetura de participação que Niterói tem, porque Niterói já tem um conselho muito consolidado, políticas públicas, né, que já estão reguladas em legislação, e essas coisas são realmente muito importantes para Niterói, mas isso aconteceu, sobretudo, eu queria enfatizar isso, por uma questão de organização popular. Eu acho que esse tema é decisivo nas demais cidades. O controle social, as pessoas se articularem, irem até as secretarias ou os órgãos que estão gerindo a cultura, coordenarem o esforço, cobrarem, formularem juntos, puxarem reuniões para debater o tema, capilarizar a pressão que foi necessária para aprovar essas leis.
Ou seja, a Lei Aldir Blanc, ela não saiu porque um dia alguém acordou de manhã e resolveu que a cultura era bonitinha, que a cultura era legal e que aí ia fazer um investimento. Ela nasce de uma ampla mobilização social e política, uma mobilização reivindicatória que vai fazer com que as deputadas, outros deputados também, mas vou citar as duas, né? As deputadas Benedita da Silva e Jandira Fegali façam a proposta e a articulação da relatoria. E aquele processo acontece em um monte de reuniões que dão força, dão impulso para aquela ideia. E ela fica forte e vinga. A mesma coisa, de alguma forma, o setor cultural deveria tentar replicar nos municípios. Ou seja, quando o recurso chega, cobrar da prefeitura, cobrar dos gestores, organizar reuniões, propor formas de gastar esse dinheiro, vigiar se tem cota ou não, vigiar se o edital está centralizado demais ou não, vigiar se de fato está atendendo às expectativas daquela comunidade, dos segmentos culturais, né? Eu acho que esse movimento de mobilização, de empoderamento comunitário, de organização do setor cultural para reivindicar, para cobrar, ele é fundamental. E, por fim, Marcos, você estava falando com a gente também sobre o que a gente está fazendo aqui que possa dar lastro para se eventualmente esses recursos chegarem. Eu tenho pouca preocupação com a capacidade executória no caso de Niterói, mas acho que muitas cidades podem ter dificuldades. A gente viu, no caso da LAB, quase 800 milhões de reais, ou pouco mais que isso, que não foram executados. Até estados brasileiros que não conseguiram executar. A gente aqui tem um núcleo de editais, tem uma preparação administrativa que é produto de muita organização, muita luta do setor cultural em Niterói ao longo de muitos anos. Mas isso é uma questão preocupante, a execução. E eu acho que o melhor remédio para isso é a pressão popular e participação firme, os coletivos, os grupos, as pessoas se juntarem, fazerem reuniões. Eu acho que isso é o centro assim, do que pode ajudar a fazer a diferença, né? E eu penso que se chegarem aqui os recursos para a gente vai conseguir. Só esse ano, se der tudo certo, né? Eu estou falando aqui de estimativa, a gente vai fechar um ano tendo colocado 12 milhões e 500 mil reais em editais. Vai ser a maior taxa de investimento em editais de toda a série histórica. Na vez que Niterói mais apresentou investimento em edital, ela fez 6 milhões. E esse ano a gente pode chegar ao final de 2021 tendo 12,5. Se todos os editais saírem, foram pagos, der tudo certinho, que está na nossa programação aqui. E a gente já está, nesse momento do ano, com 7, indo para 8 milhões já pagos. Então, já vai ser o ano em que a gente vai ter maior volume de pagamento em editais. Então, a nossa execução para um eventual aporte nacional de recursos, ela é bem segura, mas eu acho que as outras cidades, e outras cidades são também muito boas nisso, não é só a Niterói, tem cidades que são muito destacadas e fazem isso muito bem. Mas eu acho que o centro da coisa, para quem está na ponta, para o produtor cultural, para o estudante, para a pessoa que está envolvida com a cultura direta ou indiretamente, é organizar uma fiscalização e um movimento que possa orientar e discutir qualitativamente como que esse dinheiro vai ser empregado, como que vai fazer na sua cidade para aquilo chegar na ponta mesmo. Esse elemento da participação popular, para mim, é um elemento decisivo para fazer com que a coisa aconteça. É interessante, né? Porque apesar de não ser o principal ponto da LAB, o fortalecimento dos fundos municipais e estaduais de cultura, né, essa indução para que eles fossem regulamentados, acaba também fazendo esse outro lado, que é a criação e fortalecimento dos conselhos municipais de cultura, de políticas culturais, né, que são fundamentais para a gente ter esse controle social sobre esse recurso. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. E os recursos de 3 bilhões, a gente sabe de 3 milhões que Niterói recebeu, a gente vê muita desigualdade no estado do Rio de Janeiro. Se a gente olha para a Baixada Fluminense, a gente olha para Belford Roxo, por exemplo, Belford Roxo é um município que tem 500 mil habitantes, mais de 500 mil e pouco. Recebeu 3 milhões de reais igual a Niterói. Não conseguiu executar nada em 2020. E estamos numa guerra lá para tentar ajudar a prefeitura a conseguir executar. Então, acho que tem que dar parabéns mesmo a essa máquina de máquina pública que Niterói vem construindo e essa prática que vem acontecendo, né? E aí, voltando para essa experiência que Niterói já tem, né?
como é que vocês estão pensando, né, chegando recursos da Paulo Gustavo, como é que isso se daria, essa divisão dos recursos? Seria uma coisa complementar, ou seriam mesmo os moldes da Lab? Seria feitas por bairro? Seria, dessa vez, pensando nos equipamentos culturais públicos, né, porque a gente tem que, o inciso 2 da Lab permitia os espaços culturais comunitários, nada poderia ir para o setor público. Como é que vocês já estão pensando como se pode esse dinheiro chegar na ponta e até também como é que se articula com o Conselho Municipal para o controle social desses recursos? João, eu penso que a gente tem um certo fio da meada na questão do sentido dos recursos, que eu acho que é importante, é uma diferença qualitativa importante. Se o tema do socorro ainda é muito grave, né? Não pode brincar com isso, é um momento muito sério para a cultura, mas, ao mesmo tempo, a gente entra também no subtema agora de retomada, ou seja, de impulso para um momento onde a gente espera, pelo menos, ainda com toda a gravidade da situação sanitária, da pandemia que a gente ainda vive, sem nenhum menosprezo a isso, a gente espera uma perspectiva com a vacina, com o avanço da ciência, de superação, pelo menos relativa, desse momento. Então, esse elemento novo, que é o elemento da retomada, eu acho que ele vai permear uma discussão de modelagem da aplicação dos recursos, ou seja, fazer socorro, fazer os coletivos, grupos culturais, artistas, produtoras, empresas, todo mundo que está envolvido na cultura não perecer diante da gravidade do momento, suas iniciativas, né, continuarem articuladas, e, ao mesmo tempo, modelar esses investimentos na direção de algum tipo de impulso futuro. O detalhamento a gente não ousaria fazer ainda, porque, de fato, a gente vai construir, como você disse, um debate mais amplificado com o Conselho Municipal e as câmaras setoriais. Ou seja, tem um certo peso se a secretaria ela já vai indicando um jeito de fazer, e aí a gente atropela um pouco uma lógica, né, que é uma lógica de escuta a partir do zero. Eu acho que, mas o poder público tem um papel também nisso, e ele também é um dos daqueles que vai fazer o debate. Eu acho que impede igualdade com a sociedade civil, mas ao governo também cabe ter uma opinião, ao governo também cabe ter uma posição, fazer propostas, né? Então, eu não faria elas assim, indo ao detalhe, para não ofender essa arquitetura de participação, mas eu penso que o o governo vai trazer à mesa é uma ideia de compor auxílio com retomada, ou seja, que tipo de iniciativas que a gente pode fazer que elas sejam capazes de gerar um impulso para um momento onde a gente vai ter as atividades funcionando, os equipamentos funcionando, como o João falou, as praças podendo ser ocupadas, uma movimentação que pense um elemento de retomada além do elemento do socorro e auxílio emergencial. Eu acho que essa marca, pelo menos, esse pano de fundo, o governo vai tentar propor que seja um subtema do debate com a sociedade civil. A gente ainda não tem nenhum debate acumulado com mais detalhe, mas tem elementos que certamente a gente não vai abrir mão. A gente vai praticar uma política de cotas, que é uma questão para nós que não tem como abrir mão. A gente vai olhar para essa discussão dos territórios, que é uma discussão que Niterói precisa muito fazer. Os equipamentos culturais de Niterói, pela uma história de séculos de concentração dos investimentos, eles estão todos cravados no eixo centro-sul da cidade, então uma distribuição territorial dos recursos é muito importante, uma distribuição entre as linguagens é muito importante, não adianta o dinheiro e o grosso, todo mundo ir tudo para música, ou ir tudo para dança, ou ir tudo para... Uma distribuição entre as linguagens é também muito importante. Essa discussão das equidades, que eu já visitei quando falei um pouquinho das cotas, né? Esse ano é o primeiro ano que a Secretaria das Culturas de Niterói, em todos os seus editais, ela está prevendo cotas para pessoas com deficiência também, e a gente só vai aprofundar esse processo das cotas aqui, né? E tentar trabalhar democraticamente de baixo para cima uma modelagem que seja satisfatória
para a cultura, para o segmento cultural, e que todo mundo se sinta participando. Eu acho que essa é uma força muito importante. O gestor que se isola, que vai lá publicar um modelo que ninguém sabe, ninguém entende, vai ter uma adesão muito menor ao edital, vai ter uma dificuldade muito maior para as pessoas se inscreverem, vai ser muito mais difícil aquilo chegar, para a informação chegar nas pessoas, e muito mais difícil atender o sentido da política pública, que de fato, chegar na ponta, né? Quem não se articula com a sociedade civil não chega na ponta, de fato, para fazer valer o objetivo do investimento. De fato, essa distribuição é fundamental, e pela história de Niterói, como ex-morador, né, eu morei durante 6 anos em Niterói, agora eu voltei para a Baixada Fluminense, eu realmente senti que essa distribuição, né, tá bem centralizada, né, tá bem polarizada na cidade, nesse município. Apesar disso, né, onde eu morei perto do Instituto de Arte e Comunicação Social, né, perto do IACS, ali no Ingá. Então eu senti esse baque, né, entre a Baixada Fluminense, que é onde eu nasci e cresci, e essa região de Niterói. Realmente essa distribuição é fundamental, e com certeza essa inclusão a partir de cotas, a partir de distribuição especificamente por territórios, e aí isso inclusive entra na próxima pergunta, que o Comitê de Paulo Gustavo, né, está debatendo que o projeto de lei deve realmente descentralizar, deve incluir minorias como protagonistas, né? Eu gostaria de saber como que vocês estão fazendo isso além desse sistema de cotas? Porque o que acontece? O que eu vejo é que muitas vezes a cidade de Niterói tem recursos e tem movimentações por conta, inclusive, dos muitos estudantes que fazem parte, né, da Universidade Federal, por exemplo, inclusive o Vitor De Wolf, né, que é o ex-secretário, também é formado em produção cultural, né? E aí eu gostaria de saber como que eu vou garantir realmente a chegada de recursos, como essa distribuição vai acontecer. Acho que a gente está tendo uma democratização bem grande desse processo dos editais em Niterói. Eu vou pegar um número da série histórica dos editais da cultura. Foram 14 editais antes dessa gestão. Eu vou separar a LAB porque ela é o caso exatamente que faz com que haja essa ruptura da bolha. Então, nos últimos 14 editais de cultura de Niterói, de toda a série histórica de editais da cidade, você teve 300 e poucos contemplados e contempladas, ou seja, uma centralização dos recursos importante, na minha opinião. Só em um edital nosso, que fechou a inscrição no mês passado, que é um edital de aquisição de produtos e ativos culturais, que é um edital onde a prefeitura vai comprar a produção cultural local. É isso que a gente vai fazer. A gente vai contemplar 330 em um único edital nosso aqui. Então, e outro indício, né, de que a gente está conseguindo romper essa bolha devagarzinho. Média de inscrições nos editais passados. Aí tem que lembrar sempre o tamanho de Niterói, né? Então, alguém do Rio de Janeiro ouve o podcast e fala, pô, mas é muito pouquinho. Não é tão pouquinho assim quando você está falando de coletivos, né, de grupos, de empresas, de MEIs, da cultura, etc. A média histórica de inscritas e inscritos era de 230, 229 alguma coisa. A gente fez essa média aqui. O último edital nosso fechou com 900 inscritos. O edital antes desse fechou com 890 inscritos. Então, é uma ampliação radical. Se você pegar, sei lá, 3, 4 vezes a quantidade de gente se inscrevendo. Então, a gente está num momento em que está conseguindo finalmente romper isso. Eu vou dar alguns exemplos aí que são da vida cotidiana, de secretário das Culturas, que eu estou adorando. Aqui em Niterói tem, por uma cisão histórica, 2 ligas de escola de samba. Eu fui chamado para uma reunião, aí a outra liga brigou, assim, divergiu, que não queria fazer parte da mesma reunião, confusões, assim, todo município tem as suas. E aí eu fui em uma liga e na outra liga, e os caras estavam cobrando agudamente as políticas públicas voltadas a carnaval. Isso nunca aconteceu. As escolas de samba de Niterói, organizadamente, comunitárias, populares, todas sentadas lá dando porrada e brigando e dizendo, tá errado, tem que ter isso, a nossa linguagem é isso aqui. Ontem eu estava numa inauguração
de uma exposição que foi financiada por um edital nosso, que foi o edital de retomada, que foi R$1 milhão para 50 projetos, 20 mil cada um. Cheguei lá, eu tomei um 4 cantos de um monte de galera da cultura geek. Os caras só, não tem nada para os quadrinhos, nós temos que ter e tal. E tem. Não é verdade que não tenha, mas essa sensação de reivindicação, pressão, ela é muito importante, muito emblemática. A gente teve, nesse edital mesmo, que eu estou mencionando, essa inauguração de exposição, a maioria de contempladas e contemplados foram pessoas negras e também a maioria de mulheres, o que é bom indício também de um espalhamento, né, das questões. A gente teve, no último edital nosso, são umas marcas novas que a gente está conseguindo atingir, 100% dos bairros inscritos. Isso é muito maneiro. Você tinha bairros antes que não tinha inscrições. E a gente conseguiu um espalhamento muito importante do número de inscrições por bairro também, por região da cidade. Espalhamento das linguagens contempladas. A gente tem em editais nossos games sendo financiado, como eu estava dizendo agora aqui, quadrinhos sendo financiado, circo sendo financiado, linguagens que geralmente têm mais dificuldade de acesso em editais. É mais comum, né, você ter a galera que produz um evento, ou a dança, a música, são temas mais recorrentes, né, em editais públicos, no geral, né? E a gente está conseguindo ter artesanato, linguagens assim que vão surgindo cada vez mais como contempladas em editais, mostrando uma diversidade progressiva. Então, eu acho que esses elementos eles indicam um movimento que, na minha opinião, ainda é inicial. Eu acho que ainda tem um longo caminho para a gente percorrer. Eu não acho que as coisas são maravilhosas e não acho que Niterói... acho que Niterói tem políticas públicas sólidas, mas assim, com muita humildade. Tem muita dificuldade também, tem muitas vezes em que a gente tem demanda que a gente não consegue atender. Isso acontece, mas eu acho que a gente está no caminho certo, ou seja, a gente pulou de 230 inscritos em média para 900 esse ano. Então, eu acho que a Lab tem muito a ver com isso também. A Lab ela ampliou muito, ela atingiu, as pessoas perceberam que podiam ganhar editais, elas perceberam que as políticas públicas podiam chegar nelas. E acho que é uma mudança substantiva que só vai trazer benefícios, só vai trazer coisa boa para a cultura, inclusive aqui em Niterói. Acho que isso vai acontecer em vários municípios do Brasil. E tem uma questão fundamental, né, da Paulo Gustavo, né, que é ela sendo aprovada, que é a oportunidade, como você está falando, né? A gente está numa crise, numa pandemia, né? Por ser mundial, uma pandemia, e no Brasil nós estamos chegando à triste marca de 600 mil mortos, né? Rapidamente, em setembro, a expectativa negativa é essa. Mas a Paulo Gustavo ela vem também possibilitando, né, como o Marcos falou no início, o descontingenciamento dos recursos que estão ali pensados naquela PEC da maldade, né? A PEC que foi lançada ano passado, que era segurar esse dinheiro para ir para pagar os banqueiros, né? Na verdade, era para comprar título de dívida pública. E a Paulo Gustavo ela vai estar trabalhando não só com o Fundo Nacional, mas também com o Fundo Setorial do Audiovisual, né, que é o fundo que é a galinha dos ovos de ouro. Né? Eu me lembro do Paulo Guedes ainda, quando possível ministro do atual presidente, em junho de 2018, falando que como é que o audiovisual tinha tanto recurso, se a gente tinha tantas demandas, né? Não conseguia nem entender como é que funcionava o fundo, o que ele queria mesmo era o dinheiro do fundo. Né? Assim como o Marcos, né, eu sou formado pela UF, né? Então aqui tem um monte de gente aqui que é misturado com a UF, né? Eu fiz economia na UF, a minha companheira, né, minha esposa é professora da UF e o meu filho mais velho estuda na UF hoje, né? Então, e a UF tem uma área de cinema muito respeitada, né, no cenário nacional, e o Fundo Setorial do Audiovisual vai estar conversando com esse setor
com esse setor do cinema. E aí a expectativa que a gente tinha, né, semana passada, da votação do Paulo Gustavo, ela acabou não ocorrendo. Ontem, né, hoje é dia 1º de setembro, né, vocês que estão assistindo ouvindo o nosso podcast hoje é dia 1º de setembro. Então a expectativa é que ontem, dia 31, também fosse votada e não acabou não entrando em pauta no Senado. Mas a expectativa é que hoje, né, então dia 1º de setembro, ela seja votada finalmente no Senado, o projeto de lei para poder caminhar em direção à Câmara e ser sancionada, né? E isso, na verdade, o que a gente está falando da Paulo Gustavo, a gente falou da época da LAB, né? Qual a importância de um município, como você está falando assim, tem vários problemas ainda, Niterói não é simplesmente não é simplesmente a maravilha da política cultural, mas é um ponto que a gente olha, quando a gente olha para o Brasil, a gente olha para o governo federal, a gente vê o Ministério da Cultura indo para o subterrâneo do Ministério da Cidadania, depois indo para o Ministério do Turismo, as políticas paradas, o Fundo Nacional, o governo sentando em cima, em 2019, não teve nenhum recurso do Fundo Nacional sendo aplicado. Qual é a importância de um município que vem fazendo fomento à cultura quando o governo federal para de fazer política cultural? Qual é o efeito demonstração, né? Eu acho que seria isso, que hoje Niterói traz para o Brasil e para o cenário nacional? Super importante essa questão, João. Eu tinha mencionado um pouquinho antes na nossa conversa um exemplo prático que atinge diretamente tudo que a gente estava tentando proteger aqui e defender no nosso papo. A gente falou de descentralização, de apoio à iniciativa comunitária. No fundo, a gente estava falando sobre como não é o governo que leva a cultura para ninguém, essa história fiada. Na verdade, é o apoio e o fomento à produção cultural local que garantem, de fato, que a gente tenha políticas públicas que façam o mesmo sentido, né? E aí você colocou uma questão muito importante, por exemplo, quando acabou, e a gente tinha falado disso um pouquinho antes aqui, quando os caras cortaram os financiamentos dos pontos de cultura, o município entrou sustentando. Então, é um exemplo bem prático daquilo que o João estava dizendo, ou seja, a ausência federal, o peso que fica maior para o município, porque é claro que a gente preferia que o governo federal estivesse honrando isso para a gente poder fazer ainda mais coisas, porque aí você ia fazer outras coisas com essa grana, né? Você teria a garantia, mas na medida em que o governo federal falta ao município, o município se deslocou para garantir, porque uma desestruturação dos pontos de cultura e do programa Cultura Viva em Niterói seria desastrosa, né, para a vida cultural da cidade e comunitária, o papel dos pontos de cultura é muito importante. Então, isso é um exemplo, né? A ausência do governo federal em auxílios levou a nossa cidade a praticar auxílios para todos os microempreendedores individuais da cultura aqui na cidade. Eu falei dos artesãos e artesãs, mas todos os MEIs da cidade, com o registro em Niterói, eles receberam também auxílio governamental. E foi incrível, porque quando a gente olhou para o total de MEIs que estavam recebendo auxílio emergencial, a gente descobriu que 12% do total tinham quinais vinculados à cultura. Ou seja, o governo jogou uma rede geral. Ele falou assim, vou dar auxílio a todos os microempreendedores individuais. A gente não recortou a cultura. E quando a gente olhou o dado, tinha 12% que eram quinais vinculados à cultura. O tamanho e a expressão da cadeia produtiva da cultura na cidade, ali sem uma política dirigida. Mas ela é auxílio municipal na ausência de políticas federais consistentes de socorrer o povo. A gente viu um nível de sofrimento humano terrível e ainda está vendo em Niterói, e eu fico imaginando cidades que não conseguiram fazer isso. Né, assim, quanto isso quanto falta, né, o quanto é grave. Então, a gente está tentando entrar em algumas lacunas, né, em algumas coisas que a gente vê que o governo federal tem faltado, e aí essas iniciativas grandes, potentes, como é o caso da Lei Paulo Gustavo, elas são fundamentais, porque a gente não tem muito o que esperar de um governo onde o cara que está lá da cultura, aquele Mário Frias, o cara fala contra a Paulo Gustavo, o cara fala contra botar dinheiro na cultura, abertamente. O cara, eu nunca vi esse negócio, porque
Eu pensava que pessoas podiam ser de extrema direita, cruéis e insensatas, mas assim é um nível de problema cognitivo. O sujeito que está à frente de uma pasta e pede para não investir na pasta dele. É um problema assim burrice mesmo, né? O sujeito ser contra um maior investimento na pasta que ele dirige. Então, o que a gente está vendo é um pouco isso. Eu aqui tomei a liberdade de dar algumas opiniões pessoais, mais agudas, assim, mas é porque dá muita indignação. A gente vê que não tem iniciativa federal, precisa conquistá-la a partir da sociedade civil, junto ao parlamento. E o João falou aqui que hoje pode ser votada, a gente espera muito, tem muita expectativa de que seja votada e que a gente vença com facilidade. E o que a gente, no fundo, infelizmente espera é que depois tem que derrubar o veto do Bolsonaro ainda. Então, imagina a situação estapafúrdia que a gente está vivendo, né? A gente está garantindo recursos que estão parados, né? Que estão disponíveis, porque ninguém está fazendo proposta irresponsável, está dizendo de onde sai o dinheiro. A Lei Paulo Gustavo, ela diz de onde sai o recurso, pessoal. Ela diz que tem o fundo, né? O Fundo Setorial de Audiovisual, como falou o João aqui, ela dá a origem dos recursos. E aí você vai enfrentar uma resistência do próprio governo em relação a fazer esses investimentos. Então, é muito difícil, né? E os municípios eles têm um papel de tentar mitigar esse dano todo, esse impacto todo, essa desconstrução toda, que infelizmente a gente está vendo nas políticas culturais. Eu acho que é fundamental a atuação dos municípios nesse momento, porque se eles não atuam, a gente vai ter um deserto e uma desconstrução muito profunda, né, que vai afetar a produção cultural brasileira por muitos anos. E, além disso, parece que é algo do próprio governo, mesmo terem líderes que não promovem a sua própria secretaria, o seu próprio ministério. Isso é muito complicado. Acaba prejudicando o país e, concluindo, nós estamos realmente nessa luta para essa vitória hoje. E aí, para concluir, né, eu queria, inclusive, fazer uma observação sobre um comentário que foi feito anteriormente, né, da cidade de Niterói, que é um exemplo para o estado do Rio de Janeiro, sim. Acredito eu que até as outras escolas de samba estarem pedindo recursos, até porque a Viradouro é a atual campeã, né? Então eu queria até dar essa pausa para parabenizar a Viradouro, apesar de ser beija-flor de carteirinha. E como estudante de produção cultural, né, e como esse podcast é voltado aos estudantes, feito por estudantes, né, da área, eu queria que houvesse algum comentário da sua parte do quanto, né, e como essa lei essa PLP, né, na verdade, pode influenciar nós estudantes nessa entrada no mercado de trabalho. Isso é fundamental, Marcos, porque pode ser a diferença para quem estuda produção cultural e as outras profissões vinculadas à cultura entre a gente ter um mercado para poder se inserir no final do curso ou a gente só ter escombros, né? Só ter uma fração desse mercado e ter um enorme desemprego, uma imensa dificuldade econômica, inclusive individual, para essas pessoas. A defesa da Lei Paulo Gustavo, que a gente falou aqui nessa nossa conversa, a defesa da LAB 2, que é outra lei também que eu sempre enfatizo, faço sempre a defesa das duas juntas, né? Porque a LAB 2 garante que os recursos permaneçam como uma política pública de longo prazo, perene no Brasil, são fundamentais porque a gente está vivendo um momento econômico dramático do nosso país. A gente enfrentou pandemia, a cesta básica bate recorde no preço, o poder de compra é muito pequeno, a inflação sobe, bateu aí quase 9% de inflação, o botijão de gás chega a R$100 em alguns casos, um litro da gasolina está indo a R$7 em alguns dos postos, isso impacta os preços de outros produtos, mesmo para quem não tem carro, porque impacta o frete, porque impacta o custo de produção. A gente está vivendo um momento dramático da economia com agravamento, por exemplo, de questões seríssimas, como aumento da população em situação de rua, aumento da miséria no Brasil,
e você ter a cadeia produtiva da cultura completamente desconstituída, desorganizada. O João, que é economista, ele sabe isso bem, né? Ele falou para a gente aqui que estudou na querida UF, né? E fez economia lá. Quando você desorganiza um setor da economia, o drama humano é muito grande, leva muito tempo para recuperar, e às vezes você não volta onde estava, às vezes simplesmente aquela desorganização persiste, e você tem um aprofundamento das dificuldades econômicas e materiais de toda a população que está vinculada àquele tema. Então, proteger a cultura, defender a cultura, a gente fala aqui em Niterói sempre, na nossa gestão, que a cultura é um direito, é o lema, é o guarda-chuva das políticas que a gente faz aqui, das políticas públicas, mas uma das dimensões desse direito é o direito ao emprego de trabalhadoras e trabalhadores da cultura, o direito ao sustento, o direito a viver praticando, né, e realizando atividades culturais, produzindo, dando suporte a elas, na cadeia produtiva da cultura, que não é só o artista que sobe no palco, é também a costureira que faz a indumentária do ator, é também o iluminador que garante que o espetáculo aconteça de maneira adequada, é o segurança que está na porta do show da boate e que ganha vida com esse trabalho. É uma cadeia produtiva enorme de pessoas que dependem disso estar organizado. E se tivesse juízo, o governo federal pensaria a respeito disso de uma maneira estratégica, porque todas as grandes nações do mundo e todos os povos que se desenvolveram e todos os países que tiveram um lugar entre essas nações do mundo prestaram muita atenção à questão cultural. Você não vai encontrar um relato de civilização importante da história da humanidade que você não reconheça por sua cultura, que você não reconheça pelo padrão cultural que estava estabelecido naquela sociedade. É indivisível, indissociável que investimento cultural, capacidade de ter potência cultural, de difundir a produção cultural, de proteger essa produção cultural, de potencializar essa produção cultural, está intimamente vinculado ao sucesso material e simbólico de qualquer povo sobre a face da Terra. E no caso do povo brasileiro não vai ser diferente. Então, defender a cultura é defender o Brasil. Defender a cultura é ser, de fato, patriota. Ser patriota não é se enrolar numa bandeira do Brasil e ficar defendendo que tem que vender o patrimônio do povo a preço de banana para uns poucos bacanas ganharem dinheiro. Ser patriota de verdade é defender a cultura brasileira, é defender o desenvolvimento nacional, um projeto de desenvolvimento que, de fato, abrace todas e todos os brasileiros sem deixar ninguém para trás. Ser patriota de verdade não é se enrolar numa bandeira do Brasil para destilar ódio e preconceito. Ser patriota é defender o povo da pátria e não defender um pedaço de pano que perde sentido e se torna vazio quando a gente fica insensível diante da miséria e do sofrimento do nosso povo. E tem que ficar ligado, né? Porque tem muita coisa que vem acontecendo, que está tramitando no Congresso, vários projetos de lei, que é fundamental a gente estar participando. Nós, lá pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais, enviamos um e-mail para cada senador da República pedindo para que ele votasse a Paulo Gustavo. Acho que e também passamos isso para os nossos conhecidos, para as nossas redes, para todo mundo encher essas caixas postais, né? E tentar, né, acompanhar o máximo possível essa tramitação, pressionar para que essas questões elas façam parte da nossa vida, né? Porque isso significa a retomada, a sobrevivência, oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que estar de olho para defender o setor cultural, que ele está sendo tão atacado, né? Então, o projeto em tramitação é fundamental, essa defesa do setor cultural ela é fundamental, existência, né, com resistência, eu acho que é fundamental para a gente. Antes de passar a palavra para o nosso querido Leonardo se despedir, eu queria lembrar que isso é um projeto, uma parceria entre o Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ, a turma
de desenvolvimento orientado de projeto, que é uma disciplina também do bacharelado, e a disciplina do projeto 4, desse curso de produção cultural da UF, né, onde estamos todos aqui muito misturados com a UF e o IFRJ, né? E é um prazer, né, esse podcast, adorei participar, esse 6º podcast. Nos ouçam. Marcos, acho que você devia fazer sua fala final e depois repassar para o nosso querido Leonardo fazer as falas finais para a gente encerrar esse podcast maravilhoso. Obrigado pela participação de todos. Então, pessoal, eu só quero agradecer a todos os ouvintes desse podcast, essa participação maravilhosa entre os alunos da UF e do IFRJ. Quero agradecer à Universidade Federal Fluminense, quero agradecer ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, tá? E todos os seus profissionais, estudantes, tá? Agradecer também a participação do Léo, que se disponibilizou, achou um horário na agenda para estar aqui dialogando com a gente e passando um pouco do seu conhecimento, tá bom? A toda a turma, né, que me colocou como co-host desse podcast, botaram fé nesse meu diálogo, e é isso, pessoal. Um ótimo dia a todos que escutaram, e vamos correr atrás para que a cultura nacional seja cada vez mais fortalecida. Por favor, faça suas considerações finais, Léo. Obrigado, queridos Marcos e João. Eu queria dizer que vocês foram muito gentis comigo, muito obrigado pela condução generosa e parceira, obrigado pelo convite. Queria também agradecer o Arthur, Juliana e Luísa, que estão aqui dando suporte, né, e outros profissionais que estão trabalhando para que de fato aconteça aqui, na figura dos 3, agradeço a todos. Agradecer a galera do Laboratório de Produção e Gestão, a galera tanto do IFRJ quanto da UF, dizer que estou à disposição, que a cultura é um direito, que vocês podem contar com a cidade de Niterói nessa luta pela aprovação da Paulo Gustavo, da Lab 2, e que ela é muito importante chamar todas e todos para a gente poder ter uma grande unidade, né, em defesa da cultura e em defesa do Brasil nesse momento tão grave, tão difícil. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a quem assistiu, quem ouviu essa nossa conversa aqui. Fiquei muito feliz de ter participado.